Livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Se os irmãos puderem ficar de pé em reverência à palavra, eu agradeço. Aleluia, porque Deus é fiel, né? Nós estamos aqui para louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Os irmãos acharam? Amém. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante. Olha, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos, se abrirão o quê? E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Senhor Deus, mais uma vez, em concordância, meu Pai, com a oração da tua serva, nós estamos aqui em obediência à tua vontade para buscar a tua face, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, esse culto da tarde, abençoa as nossas vidas, tem de misericórdia de nós, repreenda, Senhor, toda ação do inimigo, meu Pai, e toda força do diabo, e toda cegueira espiritual, que venha a ser queimado pelo poder que é no teu sangue. Em nome de Jesus, Satanás, que o Senhor Jesus te repreenda nessa tarde, e que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, e que tu nos cubra com teu sangue, e que tu visite a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, de perto e de longe, repreendendo toda a represália do inferno. Que o Senhor nos cubra com teu sangue, e que nós possamos sair daqui de posse de vitória, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. O tema da minha mensagem desta tarde é: cuidado com a cegueira espiritual. Ela não sabia o porquê que ela trouxe 1 Coríntios 6,14, mas o Senhor sabia o porquê que ela trouxe, porque ele fala a respeito de treva e luz, e quem é cego está nas trevas. Quem é cego não tem entendimento de Deus. E essa mensagem eu estou gravando e vou colocar no YouTube. Por quê? Porque é um alerta para nós. Hoje, às 5h30 da manhã, o Senhor me acorda e Deus me deu uma visão de uma águia. E o Senhor falava no meu coração: você vai pregar sobre visão espiritual. E eu falei: amém, Senhor. Mais tarde, o telefone toca. Aliás, eu ligo para minha mãe todo dia às 8 horas da manhã em ponto, para perguntar se ela está bem. A minha mãe mora sozinha, ela tem 79 anos e mora aqui em Diadema. E ela é uma enfermeira aposentada. E ela não gosta que mora perto de filho, ela quer ter a vida dela. E me entristeceu o coração. A minha mãe, ela aceitou Jesus como Salvador, mas ela não está firmada ainda. E eu tenho orado muito por ela. E ela me ligou, eu liguei para ela, perguntei: mãe, está tudo bem? Ela falou assim: não está muito bem não. E eu falei: o que aconteceu? Eu caí. Caí e caí com a cara no chão, e eu acabei quebrando o óculos. E eu fiquei triste com essa notícia. Olhe por ela, o nome dela é Isabel. E aí eu fui até lá, cheguei lá, o rosto estava um pouco machucado. Eu falei: a senhora quer ir para o pronto-socorro? Eu falei: não. Foi ontem à noite que aconteceu, não quis importunar ninguém, e realmente só tinha dado uma ralada, né? E depois da manhã ela tem médico, né? E eu falei: se a senhora quiser, eu tirar para o hospital. E aí saiu a tampa do óculos, de um. E ela falou assim: não vai adiantar arrumar esse óculos, porque ele quebrou de vez. Eu falei assim: não, vou tentar arrumar. E eu consegui colocar de volta a lente no óculos e coloquei para ela enxergar. Ela ficou toda feliz, pastora, porque ela voltou a enxergar novamente e ela tinha caído.
Mas isso era por causa dessa mensagem de hoje. Por quê? Porque o Senhor falava sobre visão espiritual. E quando foi umas 8h30 da manhã, o Uber toca na minha primeira corrida. E era uma corrida, pastora, para, aleluia, Vila Mariana, num hospital. Chego ali no Jardim Miriam, vem um senhor com muita dificuldade, com a sua esposa e com a sua filha. E ela entra no carro e ela pede: eu posso deixar meu pai entrar do seu lado? Foi claro, porque ele estava com muita dificuldade. E ele entrou no carro e nós começamos a conversar. E eu vi que eles eram evangélicos. E eu falei: que igreja que o senhor é? Ele disse: eu sou pastor presidente da igreja Deus é Eterno, Igreja Pentecostal Deus é Eterno, do Jardim Miriam. Há 35 anos eu sou pastor presidente dessa obra. Eu falei: que bênção, eu sou lá da Pentecostal da Bíblia ali, eu conheço a Pentecostal da Bíblia. E aí eles estavam ansiosos, e nós começamos a falar das coisas de Deus, e de repente eu descobri que aquele homem estava com glaucoma. A visão dele estava se perdendo, e estava começando a nascer uma bola branca no olho preto dele. E aí a família estava preocupada, estava tensa. E aí eu falei assim: Deus me acordou às 6 horas da manhã de hoje para falar sobre visão espiritual. Às 8 horas da manhã o diabo se levantou através da minha mãe e ela acabou se machucando com óculos e não conseguia enxergar. Mas eu vejo que o Senhor é um conhecedor da palavra. Eu vejo que o Senhor tem entendimento da palavra, que o Senhor tem sabedoria, que o Senhor é um homem de cabeça branca, mas o Senhor sabe falar as coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para o Senhor: Satanás se levantou contra o Senhor através dessa situação, e o diabo se levantou através de um médico para falar que o Senhor vai ficar cego, mas Deus manda falar que o Senhor vai enxergar novamente. E a filha dele chegou para mim e falou assim, só para confirmar para o Senhor: o médico do SUS falou para ele que ele ia ficar cego. Eu falei: então foi o diabo que falou isso, porque ele vai enxergar, e vai enxergar muito mais que isso. Aleluia! Deus vai arrebatar esse homem e vai mostrar coisas extraordinárias do céu. E foi aí que nasceu esta mensagem. E Deus foi me descortinando durante o dia essa palavra. Quando nós vemos aqui essa passagem, nós olhamos aqui a serpente enganando Adão e Eva, e vindo até eles astutamente falando que se eles comessem daquele fruto, eles iriam ser igual a Deus. Igual a Deus. E nós fomos feitos criaturas, criação de Deus, para sermos adoradores do Senhor, para nós servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Para isso que o Senhor nos chamou, desde o dia que nós fomos chamados. Na época de Adão e Eva era para ser desta forma. Mas a serpente astutamente ela veio e disse: se você comer do fruto, você vai abrir os teus olhos e você vai ser igual a Deus. E eles comeram do fruto. Daqui nasceu a doutrina da Bíblia de Satanás, porque a Bíblia de Satanás, o centro é o homem. O centro, aleluia, de tudo está em torno do homem. E o princípio da Bíblia de Satanás é o humanismo e o hedonismo. O humanismo pega e fala em que o homem ele tem que buscar dentro dele tudo aquilo que é melhor para ele, nos seus ensinamentos, nos seus conhecimentos, nos seus crescimentos de entendimento e de estudo e de ciência, né? E a religião ela está de lado. A religião não pode afetar, aleluia, o humanismo, né? Por isso que você vai, aleluia, numa sala de aula de filosofia, ele não vai falar de religião ali, ele vai falar de Karl Marx, ele vai falar de Charles Darwin, ele vai falar de vários homens, aleluia, porque o homem ele é o centro de tudo.
Quando nós vamos do hedonismo, o hedonismo ele prega em que o homem tem que buscar o prazer máximo em tudo para ele e por ele. Não importa se te dá prazer, se você se sente feliz com o que você faz, se você se sente, aleluia, satisfeito com a tua carne, você tem que fazer porque isso é bom para você. Isso que o hedonismo prega. E foi essa doutrina que entrou aqui quando Lúcifer, quando o diabo disse para Adão e Eva, falando para eles comerem daquele fruto, para que eles pudessem ser igual a Deus. E era uma mentira tremenda, porque abriu os olhos dele, mas os olhos dele para ir contra o Senhor, para os pecados virem. E nós vemos mais para frente, aleluia, no livro de Ezequiel, capítulo 1, aleluia, um homem na Bíblia chamado Ezequiel. E esse homem, ele era profeta, aleluia, do Senhor. E ele foi muito usado por Deus em dom de visão, aleluia. E o Senhor usava ele nas revelações, e aleluia, e mostrava as coisas dele, a ele no mundo espiritual. E nós vemos aqui, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, duas visões que ele teve. A primeira visão que ele teve foi dos querubins. E aqui nós vemos o capítulo todo, aleluia, falando a respeito dessa visão tremenda sobre os querubins. E o segundo capítulo ele fala da visão, aleluia, do rolo de um livro que ele iria comer. E o Senhor disse: olha, eu vou te dar esse rolo e você vai comer. E desceu até o ventre dele e foi como mel. Mas a visão mais estrondosa que nós vemos está em Ezequiel capítulo 37, aleluia. E o capítulo 37 de Ezequiel, ele fala da visão do vale de ossos secos. E quando nós vemos isso, nós entendemos e aprendemos, aleluia, que o povo de Israel naquela situação estava completamente perdido, estava morto em seus delitos, em seus pecados, e tinha perdido totalmente a visão espiritual. E uma coisa que o Senhor fala para mim e para você nesta tarde, que Deus quer restaurar a nossa visão. Deus quer fazer com que o inimigo venha a ser repreendido na nossa vida e que nós possamos trazer o Senhor como centro da nossa vida, dentro das visões que Deus nos traz. Porque houve aqui uma situação difícil e de dor, e ele diz para Ezequiel: Ezequiel, vê esses ossos que eram sequíssimos. A visão era terrível. Ele estava pasmo de ver, de estar num lugar completamente morto e destruído. E o Senhor nesta tarde, Ele quer nos dar entendimento espiritual e sabedoria do alto, para que nós possamos, aleluia, termos visão de Deus, para repreender o vale de ossos secos, seja na nossa vida, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja onde for, porque Deus quer dar visão de águia. A águia é uma coisa tremenda, porque a visão dela, ela consegue ver um pequeno coelho a 3 quilômetros de distância. Ela tem uma visão, aleluia, muito forte. Ele consegue enxergar 8 vezes mais que um ser humano. A águia, aleluia, ela tem um zoom de foco de visão. É como se aumentasse uma câmera e ela consegue enxergar e antecipar tudo aquilo que está em torno dela. Quem tem visão consegue antecipar os perigos que possam vir até ela. E a águia, ela tem esse poder. A visão dela é tão aguçada que ela consegue enxergar tudo que está em torno dela e fazer com que ela consiga se antecipar ao perigo. E aquele que tem visão espiritual, ele consegue enxergar desta forma também, aleluia, e mostrar, aleluia, aquilo que Deus tem para nós, para evitar qualquer tipo de problema que possamos viver, ou situações futuras que nós possamos viver.
porque é isso que Deus faz conosco. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. O inimigo, ele conseguiu cegar o entendimento do ser humano. Ele faz com que o ser humano viva a sua vida de qualquer forma, sem entendimento, aleluia, achando que está tudo bem. Eu achei até interessante, aleluia, e eu vi um famoso pagodeiro falando que o inferno não deve ser ruim, porque ele fala que aqui é tão bom, tem mulheres, tem samba, tem muita coisa boa, tem a cervejinha gelada, e no céu vai ser um negócio chato, porque ele vai ter uma harpa tocando como um anjinho. Então é isso que o diabo faz, ele cega o entendimento do incrédulo, porque ele faz, através do pecado, mostrar que o pecado é melhor do que servir a Deus, porque Deus, para você servir, você tem que renunciar, e a renúncia vem através da sua carne, através das suas vontades, através das suas paixões, através daquilo que você deseja ou que você quer. Porque a partir do momento que você entende quem você é no mundo espiritual com o Senhor, você começa a renunciar às suas vontades e buscar a vontade de Deus, e aí você começa a ter o que? Visão espiritual. Foi o que aconteceu em 2 Reis 16, aleluia. Eliseu abriu os olhos e viu que o monte estava cheio de carros de fogo ao redor de Eliseu. É aquilo que o Senhor fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque os anjos do Senhor cercam ao teu redor. Se você é do Senhor, se você está com o Senhor, você não tem que temer o inimigo, porque se o Senhor abrir os seus olhos espirituais, você vai ver os anjos do Senhor ao teu redor. Isaías 42, versículo 7 diz assim: para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos, e o cárcere dos que estavam em trevas. Para isso que Jesus veio. João 9,39 diz: e disse Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm sejam cegos. Ué, por que isso? A irmã falou, aleluia, da luz e trevas. Quando ele fala daqueles que não vêm, comecem a ver a partir de mim, é porque ele vai mostrar a verdade que tem que ser falada de acordo com a sua palavra. E aqueles que acham que vem a verdade vão ficar cegos, porque existem muitas palavras que estão sendo pregadas em nome de Jesus, mas Jesus não está em nenhum delas. E aí eles ficam cegos, porque quem matou Jesus foram os fariseus, e eles estavam cegos. E aí nós vemos uma outra situação perigosa dentro da palavra, aleluia, na qual o Senhor me passava. Nós vemos o pecado pessoal. Nós vemos, aleluia, em Provérbios capítulo 7, um homem em que conhece uma mulher, em que ela chega para ele e diz: olha, o meu marido foi viajar, mas vem para cá, vamos para minha cama, eu vou colocar perfume, eu vou fazer muitas coisas gostosas para você, e nós vamos nos deliciar, afinal de contas meu marido está demorando e vai demorar para voltar. E aí Provérbios continua falando que a alma daquele homem estava indo para onde? Para o matadouro. Eu não sei se você já pecou, mas eu já pequei bastante. E quando a gente peca, a gente pode estar com a nossa carne satisfeita, mas a gente sente um peso na nossa alma, a gente sente um peso no nosso espírito, a gente sente o céu fechado, e o pior, o diabo rindo da tua cara do lado de você. Porque é isso que o inimigo faz quando ele te cega e quando ele me cega. Ele faz com que nós venhamos dar atenção para os prazeres da nossa carne e por aquilo que eu acho e o que eu quero achar. É o que ela falou do ego. Senhor, quebra o nosso ego, porque nós não somos melhor que ninguém. Aleluia! E quando nós vemos essa palavra, nós entendemos e vemos que, aleluia, o mundo espiritual é real.
E aquele pastor de 74 anos que estava no carro comigo, me ensinando através da visão de águia que ele tinha, sendo cego de olho, mas visão de águia que ele tinha, ele falava assim: pastor, você quer ter vitórias importantes? Aleluia! Fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus. E aí você começa a entender que Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Nós vemos em Apocalipse capítulo 3, do versículo 18, aleluia, em que fala no meio da igreja de Laodiceia a respeito de pessoas que estavam cegas, e fala: eu aconselho-te que compre colírio para que coloque nos seus olhos. E quando ele fala isso, sabe por que ele fala isso? Ele fala porque Laodiceia era a cidade oftalmológica. Eu não sei se você sabia, eu fiquei sabendo hoje, que a cidade de Laodiceia era uma cidade de oftalmologia, a cidade principal para poder tratar os olhos. E Laodiceia era um lugar onde se fabricava o pó que cuidava dos olhos. Por isso que ele falou do colírio dos olhos, porque eles estavam cegos espiritualmente. Era uma igreja morna, sem a presença de Deus, e eles precisavam enxergar espiritualmente. Por isso que ele falou do colírio espiritual. E nós vemos nisso, esse aprendizado dessa palavra. Foi nessa situação em que houve uma coisa muito importante no livro de Atos dos Apóstolos, na qual estava, aleluia, Pedro, e o Senhor apareceu para Pedro e disse: vai, mata e come. E ele falou: de forma nenhuma, porque eu nunca comi nada imundo. Ele falou: vai, mata e come. E ele foi lá e começou a fazer aquilo que tem que ser feito com os cristãos. Foi quando Ananias teve a visão e disse: vai até ali, até Paulo, aleluia, estava no 4º dia de jejum e oração. Quer ter colírio? Jejua. Quer ter colírio? Fecha a porta do teu quarto. Quer ter colírio? Busca ele nas madrugadas, porque assim você vai ter colírio do céu, e Deus vai te dar visões espirituais, e você não vai ser confundido e confundida. Aleluia. E nós vemos aqui nesta palavra, aleluia, que ele foi com muito medo até Saulo, até Saulo, né? Na situação era Saulo. Foi quando ele caiu do cavalo e também ele teve uma visão do Senhor e disse: por que tu me persegues? Então Deus trabalha com visão, mas a visão que vem do céu e não da carne, porque a visão que vem do céu, ela completa a palavra, é de acordo com a palavra. Aleluia. Cuidado com o falso profeta que te dá visão que não vem de Deus. Peça sempre ao Senhor: se esse profeta está falando é de Deus, eu quero que o Senhor me dê uma prova sobre isso. Aleluia. E Deus vai te dar a prova. Aleluia. E nós vemos aqui nessa palavra, aleluia, que ele foi até Saulo, e aí de repente ele ficou cego, e não comeu e nem bebeu nada. Mal sabia ele que o Senhor estava dando um colírio espiritual para ele naqueles 3 dias. Quer uma mudança forte na tua vida? Faz um jejum completo. Para de comer e de beber. Não é chocolate não, é comer e beber. É alguma coisa forte, impossível, difícil, que está movimentando o mundo espiritual. Eu me lembro uma certa feita que me ligaram e falaram: pastor, ore para o meu casamento. Meu marido foi com uma outra mulher para fora de casa ontem. E o Senhor falou: abre um jejum e não come nada e bebe nada até as 18 horas. Eu fiz esse jejum, irmão. Quando foi às 18 horas o telefone tocou e o marido voltou para casa. O colírio espiritual, irmão, é um preço caro que se paga. É através de renúncia, de oração, de jejum, aleluia, de leitura de palavra, de intimidade com Deus, de perder o sono nas madrugadas e buscar a face dele. E aí Deus vai te dar a instrução do céu em relação a todas estas coisas. No livro de Joel capítulo 2, no versículo 28 diz
aleluia, que velhos terão sonhos e jovens terão visão. Deus quer restaurar a visão da igreja. Deus quer restaurar a visão do irmão, da irmã, da igreja, do propósito, aleluia, porque o inimigo ele quer cegar, o inimigo ele quer procrastinar, o inimigo ele quer confundir. E quando eu entrei naquele carro com aquele senhor de 71 anos, pastor presidente de uma obra há 35 anos, eu cheguei para ele e falei assim: o senhor tem que entender uma coisa, que o senhor só entrou neste carro para mostrar que o senhor pode estar aos olhos dos homens com glaucoma, mas o senhor tem uma visão de águia, e Deus, através do teu entendimento, conhecimento, ensinamento, aleluia, da palavra, mostra que o senhor voa e voa alto como águia. Está na hora de nós, como obreiros, como irmãos e como irmãs, restaurar essa visão espiritual, entender o que o Senhor quer para nós, porque às vezes nós ficamos fechados na nossa própria visão, aleluia, porque Deus ele é fiel, aleluia. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Deus deu uma instrução para Abacuque, aleluia, a respeito do que ele tinha que escrever. Daniel 2:19 diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel, aleluia, louvou o Deus dos céus, aleluia. Mateus 17:2 diz assim: foi transfigurado diante deles na sua face, e brilhou como o céu a sua roupa, e se tornou branco como a luz naquele momento, e apareceu Moisés, Elias conversando com Jesus. Pedro teve a visão, mas não entendeu a visão, porque ele falou assim: quer que a gente prepara alguma coisa para eles ficarem conosco aqui também? Então, quando Deus te der visão do alto, Deus ele vai te dar o direcionamento, o ensinamento, porque Ele é fiel nas nossas vidas, aleluia. Quando nós vemos esta palavra, Deus ele nos conclama, aleluia, a uma situação na qual o inimigo tem conseguido vencer a nossa casa, a nossa família, aleluia, algumas situações da nossa igreja, e até mesmo porque, aleluia, não falar, aleluia, das pessoas que estão ao nosso redor e da nossa família. A batalha espiritual ela é travada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu era devoto de Judas, para não falar São Judas. Eu ia com a minha falecida esposa todo dia 28 acender uma vela lá. Numa belo dia, encher a minha casa de demônios, e eu não sabia o que fazer. Sentia a presença do diabo no meu quarto. E eu peguei a imagem de São Judas do lado, acendi uma vela e não adiantava nada. Foi quando eu fui dormir, pastor, e o Senhor me deu uma visão. Primeira visão que eu tive como crente. Aquela imagem de São Judas se transformou em um demônio. E o Senhor falou em sonho para mim: quebra aquilo ali, porque eu vou libertar a tua casa. Chegou no outro dia, pastor, eu peguei aquela imagem, quebrei ela, e orei e falei: eu vou fazer que nem aqueles crentes doidos, em nome de Jesus, sai da minha casa. Glória a Deus, aleluia. E o diabo saiu, para a honra e glória do nome do Senhor. A visão vai te dar visão de águia para poder vencer o inferno, para temer a Deus. Tem pastores que pregam, pastor, aleluia, e eu acho interessante, eles falam assim: eu queria muito que Deus arrebatasse alguns para o inferno e ficasse 30 segundos só no inferno, ia virar o mais crente pentecostal da terra, só por 30 segundos no inferno, porque é um lugar de tormento, de dor, de sofrimento, é um cheiro de enxofre. E o pior de tudo, lá está a ausência de Deus.
Então, o Senhor, Ele quer fazer essa restauração, de nós passarmos pelo vale da sombra da morte, passarmos pela fornalha de fogo ardente, por nós passarmos por situações, porque não foi isso que eles falaram. Olha, eu vejo um quarto homem nessa fornalha. Na segunda-feira Deus me deu uma palavra em que foi confirmado pelo Salmo, aleluia, falado do sistema. E Deus falava, pastora Márcia, para nós não nos dobrarmos ao sistema, porque o sistema vai querer que a igreja se dobre a ela, e aí a igreja vai ser provada, e vai ser provado quem vai ser, ou do sistema ou do Senhor. E o Senhor falava, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram ao Deus, aleluia, deles, mas ao Senhor. Eu quero te dar uma palavra positiva nessa tarde. O quarto homem da fornalha vai estar contigo. A visão do Senhor é para você. Deus vai te mostrar coisas inefáveis. Deus vai te arrebatar, vai te mostrar o paraíso. Se tiver que mostrar o inferno, Ele vai mostrar também. Deus vai mostrar os inimigos para você. Aleluia. Deus vai te dar coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia, porque é isso que Deus faz, aleluia. Apocalipse 1, ele fala, aleluia, de João, aleluia, que visão maravilhosa desse homem. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um homem semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Deus quer colocar chama de fogo nos teus olhos espirituais. A nossa decai, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor. Eu me lembro, aleluia, uma certa feita, o demônio não conseguia olhar para o pastor que estava repreendendo o demônio, ele estava contorcendo, ele não conseguia olhar. Aí o pastor perguntou: por que você não olha para mim? Eu falei assim: porque os seus olhos têm fogo, eu não consigo te olhar. Eu achei interessante o que o pastor falou hoje. Ele chegou para mim e falou assim: nem o diabo gosta da carne, irmão. Eu falei: por quê, pastor? Porque quando o diabo se manifestou na minha igreja, ele pegou e falou assim: eu não quero saber da carne dela, eu quero saber da alma dela. A alma dela é eterna, mas a carne vai para o pó. O diabo falou na igreja dele isso quando estava contorcendo na igreja dele. Então, o inimigo, quando ele fala: come desse fruto porque você vai ser igual a Deus, você vai dar vazão para a tua carne, e você vai deixar de ver coisas espirituais de Deus. Mas quando você renuncia à tua carne, Deus, ele começa a mostrar coisas celestiais, e você vai se tornar uma arma na mão do Senhor. Para encerrar, vamos abrir Lucas capítulo 18, e nós vamos fazer uma oração em cima dessa palavra, aleluia. Livro de Lucas capítulo 18, aleluia. Versículo 35. Eu queria que você fizesse uma meditação em cima dessa palavra. Eu queria que você falasse com o Senhor, e que o Senhor pudesse, através dessa mensagem, fazer com que Ele limpe os teus olhos e coloque um colírio espiritual na tua vida, para que você comece a ter visões do céu. Não que você não tenha, mas que você tenha mais ainda. Aleluia. Se você está sendo enganado por alguma visão, ou então se algum dos seus parentes estão sendo enganados, de alguma forma, aleluia, servindo outros deuses, aleluia, e eles estão cegos,
Deus vai te dar estratégia para fazer com que a cegueira deles caia, e eles começam a enxergar que aquilo que eles servem não vem de Deus, mas vem do diabo. Eu só vi que aquela imagem de São Judas era o demônio, aleluia, porque Deus fez com que eu visse espiritualmente aquela imagem. Então que você possa ter uma visão de Deus e pedir para que Deus faça com que aqueles que estão cegos por Satanás venham enxergar o que eles servem e eles possam se voltar ao Deus de Israel. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. É isso que acontece quem é cego, ele mendiga. Ele mendiga. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O Espírito Santo está falando uma coisa aqui no meu coração, muito triste, pastora. Saul foi rejeitado por Deus porque perdeu a visão. O Senhor rejeitou ele porque ele desobedeceu a Deus. Samuel chorou por Saul. Ele falou assim: por que você está se lamentando? Vai lá que eu já levantei outro rei no lugar dele. E o Senhor manda falar para mim e para você: quantos reis que perderam a visão espiritual, como foi falado aqui, que está comemorando o Neymar, e Jesus está às portas, que está comemorando um monte de coisa que não vem do Senhor. E o Senhor rejeitou Saul a ponto dele poder consultar o espiritismo lá, porque não foi Deus, não, foi o diabo ali. Quando ele foi consultar a pitonisa lá para ver se era Samuel, não era, o próprio diabo usando Samuel. E nós vemos na palavra, aleluia, que a gente não possa ser rejeitado por Deus por desobediência. Porque o Senhor fala: tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, estive nu e me vestiste. Mas para outra parte ele fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu expulsei demônio, eu curei, eu libertei, eu fiz tudo que está na palavra, eu fiz. Mas você chegou na minha presença, no quarto, aleluia, na madrugada, no jejum, e procurou saber o que eu quero para você, porque a sua visão foi terrena. E você fez uma coisa que se chama religiosidade. Mas quem faz a minha vontade entra na minha presença, e no secreto eu mostro a minha visão, e você faz o que eu mando, e eu cumpro a tua vontade, a vontade da minha palavra, aleluia. Então que nós possamos ter esse cuidado, porque Saul se tornou um mendigo com a coroa na cabeça. Zedequias, meu Deus do céu, olha o que Deus está falando aqui agora, pastor. Jeremias na prisão, aleluia. Deus levantou o rei Nabucodonosor, pegou o capitão da guarda, falou: vai lá e solta Jeremias, e eu quero conhecer ele pessoalmente. Mas o rei Zedequias traz ele aqui com seus filhos. Sabe o perigo de não obedecer a Deus? É acontecer o que aconteceu com Zedequias. Porque ele chegou até o rei, pastor, e quando ele chegou até o rei, ele falou assim: a última coisa que você vai ver vai ser os seus filhos. E ele pegou e matou a espada os filhos dele, e matou o capitão da guarda dele, e pegou uma brasa e queimou os 2 olhos dele, porque ele não tinha brasa viva com Deus, mas ele foi queimado com a brasa dos homens. E ele foi preso, cego, miserável e nu. Quantos Zedequias não estão nos altares? Quantos Saúl não estão nos altares? Porque perderam a visão espiritual. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, por esse ministério. Eu louvo a Deus pelos pastores que estão nesse ministério. Pastor Edson, pastor Emílio, pastor Carlos Alberto, aleluia, pastor Marconi, porque se temos liberdade de pregar a palavra no altar, é porque esses homens têm visão de Deus e respeitam a sua palavra, aleluia. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, cego, conseguiu entrar na presença do Altíssimo em oração, clamando por misericórdia, sem enxergar o Jesus da carne, mas ele enxergava o Jesus espiritual, clamando por misericórdia, e não ouvindo as pessoas falando, calha a boca, mas ouviu a voz do Senhor. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegou e disse, e perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Você está entendendo o que é uma visão espiritual? A gente está como mendigo na sarjeta, comendo bolota de porco, e Deus quer nos dar visão espiritual, nos acordar na madrugada, jejum, oração, clamor, busca. E aí nós vamos entender que nós somos águia, aleluia, e visão tremenda. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, aleluia. Amanai de Calabasai, a tua fé te salvou, porque nesta tarde você está enxergando com os olhos espirituais, e Deus está repreendendo a Satanás e toda a hoste do mal contra a tua vida, e contra a tua casa, e toda a cegueira espiritual está caindo por terra, porque o Senhor é contigo para onde quer que andares. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.